Bom, a minha história vocacional, ela foge um pouco dos padrões, né, daquilo que todo mundo fala sempre, né? Aliás, eu acho que eu fujo dos padrões de muita coisa. Mas eu não tive nada extraordinário. Sabe assim, aquela coisa que, né, tem gente fala, porque eu fui num retiro e senti. Eu? Senti nada. Nada. Nada extraordinário. Comigo não aconteceu nada assim, não teve uma luzinha que acendeu, não teve nada. Nada disso. É, eu fui, olha, na época que eu era adolescente, né, a gente faz uma leitura, hoje eu com 55 anos faço outra, né? Então, na época que eu era adolescente, o meu sonho era ser médico missionário na África. E como nasceu isso? Nasceu numa jornada missionária, eu estudei no Colégio das Irmãs Salesianas, no Instituto do Coração de Jesus em Santo André, e as irmãs faziam todo o ano, tinha a jornada missionária, no mês de outubro, né? E elas levavam missionários e apresentavam filmes, vídeos das missões que os salesianos, que as salesianas têm na África, na Ásia, tal, em diversos países da América, enfim. E, e eu via aquilo e eu falei assim, nossa, deve ser interessante a pessoa ajudar sendo médico nesses lugares. Então, por incrível que pareça, eu tive assim um insight missionário, assim, missionária de gente de ir para um lugar, um outro continente, uma coisa assim, mas não para ser padre. Não era para isso. Eu queria estudar medicina para colocar a medicina a serviço dessas populações. Isso eu me lembro muito bem no fim da minha juventude, né, no fim da minha infância, início da adolescência. E eu cresci com isso. E eu sempre pensei em ser médico mesmo, né, estudar medicina. E por outro lado, eu participava da paróquia, né? Eu recebi uma formação cristã católica acentuada, isso também, eu sei que isso influenciou, claro, óbvio, né? A vivência dos meus pais e como se vivia a fé cristã em casa. Meus pais eram pessoas que levam ainda, porque estão vivos, graças a Deus, mas que levavam muito a sério a vida cristã, né? Então, nós fomos educados no evangelho mesmo, sabe? Mas não aquela coisa só de falação. Meu pai e minha mãe viviam muito o evangelho. Então, isso sim. Então, a questão de ser cristão, a questão de seguir a Cristo, a questão de ser membro da igreja, isso para mim era algo natural. Eu, eu cresci assim. Meus pais deram formação para batismo, para casamento, ministros da Eucaristia, trabalharam, eram dos cursílios. Então, sabe assim, na minha casa se respirava um ambiente cristão e de igreja, isso sim. Mas, se eu falar para você, a primeira vez que eu tive vontade de ser padre foi por uma questão muito negativa. Porque eu fui numa missa e a homilia foi tão ruim, mas tão ruim. E aquilo foi me subindo o sangue, aí eu falei assim, nossa, sabe que eu acho que se eu fosse padre ia fazer tão diferente. Eu acho que eu vou. Aí eu falei assim, nossa, acho que eu deveria ser padre, porque eu ia fazer o contrário do que esse homem está fazendo. Isso eu me lembro também quando eu era jovem, tinha acho que 15, 16 anos, depois de crismado. Eu fui crismado com 15 anos. Então, assim, para responder de forma objetiva a tua pergunta, a minha vocação, eu acho que Deus foi me chamando, acho não, Deus foi me chamando no cotidiano, pela convivência com as pessoas, pelas realidades que eu via ao meu redor, entendeu? E depois eu fui estudar biologia, né? Acabei depois estudando medicina, fui estudar biologia, depois eu veio aquela coisa de ser professor e tal, né, que eu também gostava muito. E eu tive um professor de biologia que foi o melhor professor que eu tive na minha vida. Então, ele me conquistou para a biologia porque ele era um cara genial, né, chamava professor Nelson, ele chamava, nunca mais esqueci. E então, e depois tinha uma coisa, eu sempre fui muito bagunceiro, sempre fui muito inquieto,
né? A minha mãe virava e falava assim, ai meu Deus do céu, qual vai ser a confusão que você vai arrumar dessa vez, entendeu? Eu sempre fui, eu nunca consegui ficar quietinho no lugar, assim, eu sempre fui elétrico, assim, precisava que eu era ligado a 200 volts, entendeu? E eu sempre gostei e ainda gosto de dançar. Eu adoro dançar, adoro. Acho que a dança, eu acho que é uma coisa que liberta a alma, que a dança você joga todas as preocupações para fora. São duas questões a questão da dança e a questão de caminhar na praia do mar. São duas coisas que para mim são libertadoras, assim, que me dá uma alegria, um prazer que eu não tenho como dizer. Adoro, adoro dançar e adoro caminhar no mar, sabe? Então, eu via os padres todos assim, né? Tudo certinho, tudo, né? Aquela coisinha, e eu falava assim. Então, quando me veio a ideia de ser padre, era isso, em torno de 15 anos, 16 anos. Mas eu falava, não, isso aqui é coisa da minha cabeça, não tem nada a ver, imagina, eu não vou poder dançar, então não vai dar certo. Adorava dançar, né? Então, foi isso. E uma vez eu conversei com um padre, eu fiz um retiro, eu era catequista de adolescentes na época. Eu fiz um retiro e aí tinha um padre para confessar, e tinha um padre que era mais jovem, eu falei, vou confessar com esse padre, eu não conhecia, nunca tinha visto. Aí fui lá. E na confissão, eu falei para ele, não, então eu me confessei, fiz minha confissão, ele falou, me deu uma orientação, e aí ele perguntou assim, tem mais alguma coisa que você quer falar? Eu falei, não, os pecados são esses, padre. Não, mas às vezes você tem alguma dúvida, tal. Aí eu falei, não, o que é? Eu falei, vamos aproveitar. E aí, quando ele me deu a deixa, né, ele falou assim, você tem alguma coisa, alguma dúvida, alguma pergunta, você gostaria de dizer mais alguma coisa? Eu falei, padre, vou falar uma coisa, sabe que eu penso, eu tenho interiormente uma coisa que eu nunca disse para ninguém, nunca contei para ninguém. Ele falou, o quê? Eu falei, às vezes eu penso que eu podia ser padre. Ele falou, é? E por que você nunca disse isso para ninguém? Aí, padre, porque eu sou tão bagunceiro, eu gosto tanto de brincar, eu gosto tanto de dançar, eu gosto tanto de festa, e eu vejo, né, não vou me aguentar, não vou aguentar ficar ali no seminário e ninguém nem vai dizer isso aqui, não tem vocação, imagina, né? Aí ele falou, aí ele me disse assim, mas que bobagem. Ué, quem disse que padre não pode dançar? E na minha, eu falei, e pode? Pode, pode, ué. Qual é o problema, né? Aí eu falei assim, não, eu falei, pode ser até que você não tenha vocação, mas não por isso. Pode até ser que você não seja vocacionado para o sacerdócio, mas não por esse motivo. Isso não é motivo para você descartar um chamado. Eu achei aquilo assim, né? Ela é jovem, né? Enfim. E aí ele me disse, aí eu falei, mas e como que eu teria que fazer? Aí ele me falou assim, olha, começa a participar, procura pastoral vocacional, começa. Se você quiser vir conversar comigo outras vezes, você pode vir, fique à vontade. Se você não quiser voltar mais, também está tudo certo. E eu falei, mas eu nem sei onde o senhor trabalha, né? Porque era o retiro. Ele falou, não, eu trabalho na paróquia tal. Eu falei, eu conheço. Eu falei, tá bom. Acho que eu vou voltar a falar com o senhor outras vezes. Tá bom. Ele falou, pode ficar à vontade. E aí então aí eu voltei, passou um mês, eu voltei a falar com esse padre, e aí não foi para confessar, foi para conversar mesmo da questão de vocação e tal, né? E tirar um monte de dúvida. Falei, já que o senhor me deu a liberdade, quero. Aí nós conversamos, ele começou a me explicar as coisas e tal, e aí ele me encaminhou para o pastoral vocacional. Então eu comecei a fazer encontros vocacionais, assim, conhecendo, tal, né? E depois também eu namorava com uma moça, na época que eu estudava biologia, e eu dava catequese. E ela era metodista, né? E eu era católico, mas a gente, eu frequentava o culto com ela no sábado, aprendi muita coisa na igreja metodista, né? E ela era uma pessoa maravilhosa, e ela vinha comigo na missa aos domingos, né? E aprendi esse diálogo ecumênico na prática, sabe? Assim, a gente se respeitava muito, ela nunca falou mal dos católicos, eu nunca falei mal dos metodistas. Eu disse para ela quando ela me convidou, falei, eu vou na igreja metodista, mas se o pastor falar mal dos católicos, eu me levanto e nunca mais eu volto lá. Ela falou, não, fica tranquilo que o nosso pastor lá não é uma pessoa anticatólica, e de fato, ele era uma pessoa maravilhosa também, o pastor. E ela vinha comigo na missa.
Aí aconteceu assim, teve um dia que ela falou para mim assim, posso te falar uma coisa? Pode. Você nunca pensou em ser padre? Ah, e esse parênteses, uma vez, quando eu era, voltando um pouco para trás, quando teve uma jornada missionária na paróquia, que eu participava em São Bernardo ainda, e vieram umas missionárias combonianas, e eu ajudei muito. Essa coisa da missão, né? Estava lá atrás, e quando era criança, né? De ser médico, tal, tal. Então, quando falou de missão, eu participei muito lá. E uma das irmãs, quando terminou a jornada missionária na paróquia, ela falou: quero falar com você, Boris. Ah, tá bom. Ela falou para mim assim: você já pensou em ser padre? Falei: eu? Imagina, só ficou louca. Não, nunca pensei. Mas eu menti para ela, porque eu já tinha pensado. Mas ela fez a pergunta queima-roupa, e eu fiquei assim, eu me senti meio que nu, sabe? Assim, quando a pessoa te joga em cima de uma coisa. Falei, como que ela adivinhou, né? Da onde que veio, né? Eu falei, não, nunca pensei. E outra vez aconteceu também que eu fui num encontro e um padre, depois na sacristia, a gente estava preparando a missa, e aí o padre, tem um momento que ficamos só eu e ele, não sei, os outros saíram, tudo, e ele falou assim: posso te fazer uma pergunta? Eu falei, pode. Você já pensou em ser padre? Eu falei, eu? Não, jamais. Então eu já tinha, algumas pessoas já tinham me perguntado e eu sempre respondi não. Mas eu mentia, porque eu tinha já algo lá dentro que me falava, mas eu não. Assim, eu sentia vontade de que podia ser padre, mas eu não admitia para mim. Eu achava que era coisa da minha cabeça, que era maluquice minha, que. Então, quando as pessoas me perguntavam, eu falava não, mas depois eu voltava para casa e ficava me perguntando: por que a pessoa me perguntou? O que ela viu em mim? Né? Então, essa irmã e esse padre me fizeram essa pergunta. Bom, aí, então, eu comecei a fazer esse acompanhamento, né? Ah, e voltando, então, aí a minha namorada falou para mim assim: você nunca pensou em ser padre? E eu falei: não. Também menti, porque eu já tinha pensado, mas não falei para ela, eu estava namorando com ela. Aí ela falou assim: olha, Boris, você tem vocação para padre. Porque, por exemplo, a gente namora, a gente se dá bem, a gente curte bem, né? Mas, para você, eu sou número dois. Você sempre tem a igreja no primeiro lugar. Você já percebeu? Encontro de catecismo, às vezes a gente tem alguma coisa, acontece uma coisa na igreja, você fala assim, eu não vou poder ir e tal, a gente marca outro horário. Então, eu sei que você me quer bem, eu sei que eu sou uma presença positiva na sua vida, mas você nunca percebeu que para você a igreja está em primeiro lugar? Não, não, imagina, não tem nada disso. Falou, tem sim, mas prestar atenção. Então, aí eu acho também aquilo que eu falei, né? Que a minha família me influenciou, me despertou muita coisa, porque para os meus pais a igreja estava em primeiro lugar, né? Mas os meus irmãos, eu tenho um irmão homem e duas irmãs mulheres, né? Bom, cada um viveu de modo diferente, óbvio, né? Eu tenho dois irmãos, meu irmão casado, minha irmã casada, e tenho uma irmã que é religiosa, também seguiu a vida religiosa, né? E depois também o casamento para nós era uma opção importante. Meus pais, graças a Deus, nossa família, o casamento deles sempre foi bonito, né? Assim, hoje eles têm 57 anos de casados já, graças a Deus, né? Então, é uma vivência, né? Imagina, o matrimônio, tantos anos e tal. Bom, então, outra coisa que tinha também, que quando eu namorava, eu sempre disse em casa, eu não vou ter filhos. Eu também, se me perguntar de onde eu tirei essa ideia, não sei. Mas todo mundo falava de ter filho, constituir família, eu falava, eu até posso casar, mas filho eu não vou ter nunca. Então, eu não sei de onde que saiu isso. E aí, às vezes, quando eu namorava, eu levava as namoradas na casa dos meus pais, e a minha mãe me jogava no fogo. Né? Eu falava assim, você já falou para ela que você não quer filho, e que quando muito você vai casar e não quer ser pai? E eu falei, mãe, pelo amor de Deus, não fala um negócio desse. Ela falou assim, olha, ele tá te enrolando, hein? Ela falava para mim assim, ele tá te enrolando, porque ele disse que não quer ser pai e não quer casar. E eu falei, não é assim. Bom, então, ela me disse isso e eu achei aquilo muito estranho, entendeu? Porque a pessoa com quem eu estava namorando, ela me disse isso, né? Você devia ser padre. Aí eu voltei naquele padre e falei, está acontecendo isso. Eu falei, tá. Só que você mesmo está sempre dizendo que não, 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 você precisa começar.
você tem que se permitir fazer a pergunta. E você tem que se permitir ver se é isso, porque pode ser que seja, pode ser que não. Então foi isso. Aí depois eu continuei a profissão vocacional, e aí eu fui descobrindo que, de fato, eu ia ser feliz como padre e que eu ia poder continuar dançando como eu danço até hoje. Que eu isso eu falo de coração e com uma convicção profunda. Não existe nada melhor na vida do que viver o Evangelho de Cristo. Isso, e cada dia que passa, cada ano que passa, eu vou me convencendo mais disso. Muitas coisas caíram por terra ao longo desse caminho, assim, de coisas que eu alimentava, que a gente vai dando sentido novo às coisas conforme vai amadurecendo na vida, né? E algumas coisas que eram preciosas antes, hoje não tem mais sentido nenhum para mim, são insignificantes, né? E isso eu digo com alegria, porque quando eu era mais jovem eu brigava por muitas coisas, né, desnecessárias hoje, né, eu vejo, né? Mas é o próprio processo do amadurecimento. Agora, ao mesmo tempo de tudo isso, vai me dando uma convicção interior que eu não seria outra coisa a não ser cristão, sabe? Realmente Jesus Cristo, Jesus de Nazaré, o seu a sua forma de viver, o seu modo de ensinar, o seu modo de estar presente na nossa vida, o ensino de Jesus sobre o reino de Deus, a forma como Jesus se relaciona com o Pai, né? Eu ao longo desses anos fui aprofundando, descobrindo sempre mais essa relação com o Pai, e isso vem por meio de Cristo, né? Deus é Pai, né? Isso também é libertador. Eu acho que é uma coisa magnífica, extraordinária a gente caminhar neste mundo e saber que Deus é Pai. Isso é uma coisa que me toca muito profundamente. E você sabe que eu tenho descoberto também, que era, eu te falei, né, na parte que eu falei da vocação, que eu falava quando era jovem que eu não queria ser pai, né? E hoje eu descobri que ser padre é ser pai, né? E que eu posso viver a minha paternidade de uma forma bonita, bela, sabe? Compartilhando as alegrias das pessoas, também as preocupações, as tristezas. Eu era uma pessoa, quando eu era jovem, eu era uma pessoa muito intransigente, era muito intolerante, eu era muito arrogante. E Deus me libertou dessa escravidão. Porque a arrogância é uma escravidão que destrói tudo em volta, e destrói a nossa vida. Hoje, sabe, antigamente eu ficava irado, irritado quando as pessoas erravam. Para mim era inconcebível, né? Nossa, hoje, primeiro porque eu sei que eu posso errar, que Deus não me fulmina porque eu cometo um erro. Essa é a primeira coisa. Que Deus me ama incondicionalmente. E que Ele me ajuda a enxergar as coisas, né? E vai me dando a graça para fazer esse percurso de libertação. E de humanização, né? Porque o Evangelho de Cristo nos humaniza, né? E, então hoje hoje eu lembro muito do meu pai e da minha mãe. Né? Quantas vezes meu pai e minha mãe repetiram 50, 60 vezes uma coisa e a gente não aprendeu. A gente aprendeu depois, né? E errou muito para depois perceber que eles tinham razão em muitas coisas e que a gente não compreendia aquilo. Então, hoje, na minha vocação de padre, eu vejo os leigos também, eu me vejo, esses últimos 5 anos para cá, acho que foi depois que eu cheguei aos 50, hoje eu entendo a minha vocação sacerdotal como uma vocação de paternidade. E eu não tinha isso antes. Quando eu fui ordenado padre, eu não tinha. Foi algo que Deus me deu ao longo do percurso, sabe? E hoje, quando eu trabalho na paróquia e estou no meio dos leigos e tudo, o povo, eu me sinto pai. Eu me sinto pai. E sou feliz por isso e procuro viver, claro, da melhor forma possível, né? Sempre com aquilo que são as imperfeições da nossa vida. Mas, então, a vocação a vida, né, a vocação à paternidade e à maternidade, né, são coisas preciosas que a gente pode viver de formas muito distintas, né, que você não precisa gerar um filho, né, do teu sangue para você ser pai, para você ser mãe, né.
a maternidade, a paternidade é muito mais ampla, né? É um coração que ama incondicionalmente, né? Então, a mensagem que eu deixo é essa, de que não existe nada melhor do que viver o Evangelho de Cristo. Não existe nenhuma experiência na vida e neste mundo melhor do que seguir a Cristo. Isso eu estou convencido. Na vocação que for, cada um na sua, né? Mas é extraordinário, né? Aí eu digo assim, vale a vida, porque eu já falo, vale a pena, né? Eu falo, não, não vale a pena. Não é uma pena. Vale a vida seguir Jesus Cristo. Vale a vida viver o Evangelho. Se deixar transformar pelo Evangelho. E eu vejo que Deus tem feito isso na minha vida, sabe? Essa coisa da paternidade, hoje eu acho que foi uma grande transformação que Deus fez na minha vida. E que o povo me ajudou muito, né? Os leigos me ajudaram muito. É isso. Uma das coisas que também que é interessante, eu acho, na minha vida, na minha experiência pessoal, essa questão de eu ter estudado no colégio de religiosas. As irmãs sempre foram muito positivas na minha vida, sabe? Assim, eu tinha a irmã Lázara, era a coordenadora do nosso curso, aquela mulher era extraordinária. Eu sempre lembro dela. Ela já está no céu, já faleceu. A irmã que me ensinou a língua portuguesa, quando eu cheguei no Brasil. Então eu sempre tive um carinho muito grande pelas religiosas, né? Mesmo quando eu nem pensava em ser padre, né? E depois com essa coisa de eu ter uma irmã religiosa também, e eu vejo, né? Sempre contei muito com a presença de religiosas na minha vida sacerdotal. E sempre foram muito positivas. Eu agradeço muito a Deus a presença da mulher na vida de um padre, sabe? Assim, mulheres consagradas mesmo, né? É tão triste quando a gente vê, assim, às vezes, alguns padres que destratam as mulheres, né? Aquilo não é sadio, né? É doentio, né? E, enfim. Mas as religiosas, para mim, sempre têm sido um apoio, uma presença de Deus mesmo, né? E eu agradeço muito a Deus. Gente, então, obrigado pela atenção, um abraço, um beijo para vocês, oremos uns pelos outros, e aí um bom mês vocacional para todo mundo, né? Obrigado, tchau, tchau, Deus abençoe, amém.